Qual é seu nome? Víctor Camacho Michel. Então, diga-me, ¿qué es lo que sucedió en su vida? Bueno, yo soy empresario, fabrico hebillas para calzado y pues bueno, mi mejor amigo me traicionó. Él trabajaba conmigo porque yo le ofrecí trabajo, pero después pues bueno, se fue y después de 4 años me llega una demanda laboral. Entonces, pues yo caigo en depresión, insomnio, falta de autoestima y pues bueno, contrato a un abogado, el abogado se vende. El abogado se vendió y la demanda corrió así sin que nadie defendiera la causa. Así es, y pues bueno, sale la sentencia y pues me iban a embargar porque pues me estaban solicitando muchísimo dinero que no lo tengo. Entonces, pues me iban a embargar la empresa. Usted en depresión tampoco podía cuidar de su negocio. No, lo empecé a descuidar a mis demás trabajadores y pues bueno, me voy hasta el fondo. Acudo a brujerías y todas esas cosas, cartas para saber qué va a pasar y todo eso, pero no veo ningún cambio, al contrario, esto seguía y pues bueno, una amiga me invita al Centro de Ayuda Universal y acudo. Entonces comienzo mi proceso, mis campañas, mis cadenas, y pues bueno, mi fe empieza a crecer, esta demanda se empieza a detener, se empieza a bloquear, ¿verdad? Ya había perdido, ya había salido la sentencia en su contra. Así es, sí, ya era el embargo, la ejecución. Entonces contrato… Ya era un caso perdido entonces. Yes, sí. Entonces, contrato a una abogada que es mi amiga y ella me dice, mira, el único que te puede ayudar ya es Dios, ya no hay nada que hacer, esto ya se perdió. Y continúo en el Centro de Ayuda Universal con las campañas, con las cadenas y mire, llega en ese momento la campaña de Israel y yo participo y a la siguiente semana me habla la abogada y me dice, oye, hay audiencia, necesito que vengas a la Ciudad de México. Le dije, ok. Entonces me presento y pues bueno, la casualidad es de que esta persona desiste y se acaba todo. Entonces, pues mi fe fue más grande y continúo en la iglesia, yo continúo. El año pasado vuelvo a entrar en la campaña y yo no tenía casa, porque hasta todo eso se fue perdiendo. Y pues bueno, conquisté mi casa. Conquistou a casa na campanha de Israel. El año pasado. Aqui tem as imagens, não? Aqui temos as imagens do negócio, da empresa que tem. Esta empresa se dedica a hacer hebillas para sapatos. Así es, hebillas, herrajes, hebillas para cinturón y algunos pines. En esta campaña entré y me visitaron los de Polo, la empresa de Polo HCP, y pues me acaban de hacer un pedido muy grande. Vamos a destapar nuestras máquinas automáticas, porque también las tuvimos que tapar porque todo se fue para abajo. Y ahorita con esta campaña que entré, ¿verdad? Pues ya me llegó la bendición, porque yo le pedí a Dios que me abriera puertas de empresas grandes, que yo quería trabajo. Polo é uma empresa grande, verdade? Sí, transnacional. E agora ele deu muito trabalho, tem muito trabalho hoje, as portas se abriram, está prosperando e pudo comprar a casa que tanto queria. Así es, señor obispo. Y pues ahorita estamos pues llenos de bendiciones. Graças a Deus, amém? Verifique usted o poder da fé. Quando a pessoa põe a fé em ação, amém? Aqui estão as imagens, não? Aqui do negócio, deixa-me ver aqui melhor. Aqui, aí, da empresa, não? Também, não sei se já apareceu aqui a casa, aí tem a casa, não tinha casa, em la campanha passada, isso su voto, participou e conquistou sua casa própria, uma vida bendecida, e o negócio vai prosperando. Aunque muita gente diga que a situação no país está mala, sim ou não? Pero para você não há crises. Está prosperando, cada vez vem mais clientes e mais pedidos. Sí, de empresas grandes, como es esta empresa, Polo HCP.
Vale a pena participar da campanha de Israel. Bastante, bastante, señor obispo. Y yo les hago una invitación a todos los empresarios, comerciantes, que entren a la campaña, que no duden lo más mínimo. De verdad, las bendiciones llegan y en lo menos que se pueden imaginar. A mí me bendijo Dios. Amém. Cambiou a vida. Que Deus lhe bendiga, Senhor. Muita graça, felicidade. Deus lhe bendiga. Graças a Deus. Amém? La fé move montanhas. Amém? Quando la persona ela va a uma universidade, que é o que ela recebe em la universidade? Que é? Que é o que a pessoa recebe em uma universidade de medicina, por exemplo? Ela recebe informação, ela recebe palavras. Se uno vá a estudar para engenheiro, que é o que vai receber ali? Informação, palavras. Quando a pessoa termina sua carreira e ela vai a trabalhar em sua profissão, para que ela tenha êxito em sua carreira, que é o que ela tem que fazer? Ela tem que pôr em prática o que ela aprendeu em la universidade. Sim ou não? Ela tem que executar o que aprendeu, praticar o que aprendeu. Se ela disse, bueno, eu vou fazer as coisas a minha maneira, e ela edifica um edifício à sua maneira, e não sigue as regras estabelecidas, os cálculos que tem que fazer, ela quer ahorrar em los materiais, se a regra manda que ela ponga uma certa quantidade de pedras, de arena, de cimento, e ela para ahorrar, põe menos. Não, eu vou ser listo, não vou ser listo, vou gastar menos, e ela põe menos. Hasta pode edificar aquele edifício ou na casa, pero que é o que vai suceder depois? Você vai cair. Você vai cair, não é outra. Como suele suceder aí, muitas vezes, vemos quantas casas desabam, não? Quantos departamentos desabam, porque muitas vezes são construídos sem que haja um critério, sem que a pessoa siga as normas, as regras, sem que a pessoa ponga em prática o que ela aprendeu. Como muitas outras pessoas que han manifestado a fé, que han obedecido a palavra de Deus, conquistaram milagros para suas vidas. Amém? Porque tudo depende da fé, da atitude de fé de cada um. Amém? Não basta que você tenha fé, não basta que você creia em Deus, não basta que você receba informação da palavra de Deus. Amém? Você necessita pô-la em prática, pô-la por obra, para que sua vida cambie. Amém? Muita gente chega aqui na igreja e quer cambiar de vida, quer conquistar, ver estes testemunhos maravilhosos, gloriosos, não? Pela pessoa quer conquistar, quer prosperar, pero não quer sacrificar. Ela não quer obedecer a palavra de Deus, não quer pôr por obra a palavra de Deus. E se você não põe por obra, se você não pratica, que é o que Deus poderá ser em sua vida? Deus não pode ser nada. Deus só pode manifestar-se em la vida daqueles que creem, que obedecem, que praticam sua palavra. Há muita gente que edifica sua casa sobre a arena. Jesus falou sobre isso. Jesus disse que o homem que hoje é a palavra de Deus
e no pratica, és comparado ao homem insensato, que edifica a casa sobre a arena, sem os cimientos, não custa muito trabalho, não gasta muito, és rápido, pero não tem os cimientos. E quando cai a chuva, sopra o vento e dá com ímpeto contra aquela casa, ela se cai, todo se derrumba, e grande é a ruína daquela casa. Amém? Eu lhe digo com toda honestidade, com toda sinceridade, se você vem aqui à igreja, escute a palavra de Deus, pero você não la pone por obra, você não pratica, pensa que sua vida vai cambiar? Não, não vai cambiar. Não é o hecho de você receber uma oração que a vida vai cambiar. Você necessita obedecer, praticar, porque a fé sem obras é morta. A fé sem obras não traz benefícios, não traz resultados. Amém? Tem que haver obediência. Pero aqueles que ouvem a palavra de Deus e lá praticam, lá obedecem, são comparados a um homem prudente que ao edificar sua casa, cavou, ahondou, puso os cimientos e edificou a casa. Quando caiu a chuva, soprou o vento e deu com ímpeto contra aquela casa, não la pudo mover, não la pudo derrumbar, não passou nada, porque ela estava fundada sobre a roca, firme. Amém? Me explico? Estava sobre a roca firme. E aí está a diferença. Quem hace a diferença não é Deus, é uno mesmo. Amém? Eu hago a diferença em minha vida. Você hace a diferença em sua vida. Se você vem aqui hoje a palavra, entra por um de los ouvidos e sai por el outro, e você não pratica, não vai acontecer nada, não vai passar nada. La bendição e la maldição, el êxito e o fracasso está delante de cada um. Amém? Delante de cada um. Cada um de nós outros temos que elegir, escolher, decidir que voz vamos a escutar, que palavra vamos a escutar. Se escutamos a voz de Deus ou a voz deste mundo. Se escutamos a palavra de fé, a palavra de vida ou a palavra de dúvida, a palavra de morte. Amém? Você sempre estará entre várias palavras. Você sempre vai escutar várias palavras. Você sempre estará entre a palavra de fé e a palavra de dúvida. Quando você chega aqui à igreja, você recebe uma palavra de fé. Você recebe a palavra de Deus. Você sai daqui motivado. Você sai daqui animado, com fé que vai vencer, com certeza. Você sai em paz. Mas muitas vezes você chega à sua casa e você escuta várias palavras negativas, várias palavras de dúvidas. E quando você presta atenção, hace caso a estas palavras, você começa a debilitar-se em la fé. Você começa a fracassar em la fé. E você não logra avançar. Você não cambia de vida. Quantas vezes uno sai da igreja e quando chega fora, na porta da igreja, escute palavras negativas, palavra de um amigo, de um familiar.
em seu trabalho, receber palavras de dúvidas, que uno está louco. Não, isso é normal. Uno escutar estas palavras: tu eres louco, tu eres um tonto, tu vais à igreja, tu não vai cambiar, só querem tu dinheiro, tal. E Satanás sabe onde toca. Ele sabe onde toca. Ele vai e toca fundo na persona para que a persona ela desista da fé, ela desanime da fé. Ele sembra muitas dúvidas para confundir, para perturbar a persona. Há muita gente que se queda perturbada e não sabe que decisão tomar. Vive entre dois pensamentos, como estava sucedendo na época do profeta Elias. Na época do profeta Elias era assim: o povo creia em el Deus de Israel, pero eles também creiam em Baal. Era um deus daquela época chamado Baal, que era considerado deus da fertilidade. Eles creiam em Baal. Então, o que faziam eles? Eles invocavam a Deus e invocavam a Baal também. E como Deus pode manifestar-se desta maneira? Se não há uma definição, não há uma decisão, não há uma atitude de fé. Não podemos estar em dúvidas, não podemos estar entre dois pensamentos, não podemos servir a Deus e servir ao diabo ao mesmo tempo. Me compreende você? Tem que tomar uma decisão. Você tem que tomar uma atitude de fé e apoiar-se, aferrar-se à palavra de Deus, aventar-se sobre a palavra de Deus, e Deus não levar a defraudar, Deus não levar a desamparar. Deus vai manifestar-se em sua vida. Na verdade é que o que Deus quer é que todos, sem exceção, todos tenham uma vida plena, feliz, sana, abundante. Amém? Crê você nisso? De veras? Deus não quer que você esteja vivendo emprestado, não. Deus não quer que você esteja pedindo emprestado a um e a outro, de nenhuma maneira. Deus não quer que você viva mendigando o pão, viva de favores, viva de arrimado, de mantenido. Não. Ele quer que você seja uma pessoa independente. Independente espiritualmente, economicamente, em todos os aspectos. Amém? Pero para isso, você tem que tomar uma atitude de fé. Você necessita volver-se a Deus, aferrar-se a Deus. Porque se você não se aferra a este Deus vivo, Ele não poderá ser nada em sua vida. Ele não poderá manifestar-se em sua vida. Ele não poderá cambiar sua vida. Nós outros vemos o povo de Israel muitas vezes sendo derrotado por seus inimigos, sofrendo, fracassando. Por quê? Porque eles não escutavam a voz de Deus. Eles não haciam caso, eram rebeldes à palavra de Deus. E se você é rebelde à palavra de Deus, você vai fracassar. Você pode estar seguro que você vai fracassar. Por que Deus ha bendecido tanto a vida de Abraão, de Isaac, Jacó, José, Moisés, Gedeão, Davi, Elias e tantos outros? Por quê? Porque estes homens obedeceram a palavra de Deus. Eram homens como nós outros. Amém? Eram homens como nós outros, sujeitos a las mismas emoções, las mismas debilidades que nós outros. Eram homens. Não eram deuses, não. Não eram diferentes, não. Eram da mesma natureza humana.
pero foram homens de valor, homens de fé, homens determinados, homens que se aventaram sobre a palavra de Deus, e por isso eles puderam vencer suas lutas, seus problemas, os obstáculos que enfrentaram, porque todos eles tiveram que lutar, todos tiveram que lutar, todos tiveram problemas também, amém? Não é que ha sido fácil para eles, não é fácil para nada, todos temos que lutar, pero quando a pessoa luta, apegada com Deus, apoiada na palavra de Deus, a luta pode ser grande, pero a vitória é certa, em nome de Jesus, amém? Deus disse para Abraão: Abraão, vete de tu terra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a um lugar que eu te mostrarei. Mire, a palavra que Deus ha dado a Abraão, ele mandou que ele renunciar a todo, sacrificar a todo, e se fora a um lugar que Deus lhe mostraria, pero Deus não lhe mostrou nada. Abraão, ele não viu a Deus, amém? Ele não viu, ele apenas ouviu a voz de Deus, ele não viu a Deus. Deus tampouco mostrou a Abraão a terra que ia a levá-lo. Deus não mostrou a Abraão testemunhos, como vocês veem testemunhos aqui, porque nós outros não apenas hablamos de lo que Deus hizo no passado, como hablamos também de lo que Deus está sendo hoje no presente, amém? Você vê as histórias, os testemunhos de fé, amém? O que Deus está sendo hoje, quando a pessoa crê, quando a pessoa põe por obra a sua palavra. Abraão não viu testemunhos, Deus não falou com Abraão: Abraão, como eu fui com Moisés, como eu fui com Elias, como eu fui com fulano, com Beltrano. Não, Abraão foi o primeiro, ele foi o primeiro, amém? Não haviam testemunhos antes de Abraão, ele foi o primeiro, amém? Vete de tu terra, de tu parentela, de la casa de tu padre. Sabe, ele temas que Abraão vivia em meio de um povo que era idólatra, era pecador, não conhecia a Deus, pessoas negativas, e Deus queria fazer uma obra grande, poderosa através de Abraão. Pero Abraão, ele não podia, não deveria estar ali com aqueles amigos, aqueles seres queridos, aquela gente negativa que estava sempre sembrando dúvidas em seu coração. Para preservar a fé de Abraão, para fortalecer a Abraão, foi necessário que ele se alejara de todo, amém? Saliera de sua terra, de sua parentela, de la casa de seu padre, se alejara daquele ambiente negativo que estava vivendo, amém? Me compreende você? Sim ou não? Eu tive que fazer isso também. Quando eu me converti a Jesus, quando entreguei minha vida a Jesus, tomei a decisão de seguir a Jesus, eu tive que alejar-me de muitas amistades que eu tinha. Eu tive que fazer isso, porque eu tinha muitos amigos que incrédulos, endemoniados, só veniam trazendo palavras de dúvidas, palavras negativas, palavras de morte, gente llena de dúvidas, hasta pessoas da própria família que não creiam, não tinham a fé que eu tinha. Eles não tinham a mesma fé, eles não tiveram a revelação de Deus que eu tive, não tiveram a revelação. Então, para preservar minha fé, eu tive que alejar-me
e me apeguei com Deus. Me apoiei em la palavra de Deus. Tomei a decisão de seguir a palavra de Deus. E Deus nunca me abandonou. Deus nunca me abandonou, nunca me desamparou. Em todos estes anos que eu sirvo a meu Senhor Jesus, Ele nunca me abandonou, nunca me deixou solo. Amém? He passado por lutas, he tenido lutas. Não é que haja sido fácil, pero em todas as lutas, as batalhas, Deus nos ha dado a vitória. Deus nos ha bendecido. Amém? Deus nos ha bendecido. E Deus quer bendecer sua vida também. Pero, às vezes, é necessário uno renunciar a certas amistades. É necessário uno, às vezes, aislar-se um pouco para buscar uma comunhão com Deus. Porque o que Deus quer hacer em la vida de todos ustedes é muito grande. Eu não tenho palavras para expressar o que Deus quer hacer em la vida de ustedes. Ustedes não são capazes de imaginar lo que Deus quer hacer, lo grande que Deus hará em sua vida, se você crê, se você se entrega, se você se rinde a Ele de todo o seu coração. Amém? Abraão, ele, porque renunciou, sacrificou, deixou todo hacia atrás, deixou sua herência hacia atrás, deixou todo, suas terras, abandonou todo. Deus prosperou a Abraão, Deus enriqueceu a Abraão. Abraão se tornou riquíssimo em ouro, em prata, em ganado. Ele tinha tudo. Amém? Não lhe faltava nada, materialmente falando, não lhe faltava nada, nada. A única coisa que estava faltando para Abraão era ter um filho. Ele queria ter um filho. Era seu sonho, seu desejo. Seu problema não era econômico, porque Deus lhe deu todo através de sua fé. Seu problema era que sua mulher era estéril. Era estéril. E os anos estavam passando e ela seguia estéril. Pero hasta en eso, Deus bendijo a Abraão, porque ele pudo ter um filho em sua vejez. Amém? Sara, que era estéril, Deus obrou, Deus hizo o milagre e ela deu à luz a Isaac. Amém? Deu à luz a Isaac em sua vejez. Era estéril, estava avançada em idade, seu ventre já estava viejo, seus órgãos já envelhecidos, pero Deus obrou, Deus hizo o milagre, e actuando Deus, quem impedirá? Amém? Actuando Deus, quem impedirá? Quando Deus obra, quando Deus põe a mão, quem pode impedir? Não importam as condições. Você não tem que mirar para as condições. Hoje você pode ser empregado, amanhã você será patrão, você será dono de seu próprio negócio. Amém? Crê você nisso? Mire, há muita gente que diz que crê, pero não crê em nada. Tem mais dúvidas que outra coisa, está llena de dúvidas. Pensa que isso é uma fantasia, é um sonho, uma ilusão. Não, não é uma ilusão, é uma realidade. Deus é real. Amém? Não mire para as circunstâncias da vida, não mire para o que você está passando neste momento. Quizás você esteja vivendo um drama em seu trabalho. Você não é reconhecido em seu trabalho, você está com dificuldades no trabalho, seu patrão não lhe dá uma oportunidade maior, não importa, não importa. Quando Deus põe a mão, quando Deus obra, nada pode impedir. Não há Satanás, não há demônio, não há bruxeria, não há nada. Amém?
Compreende, sim? Lo que você necessita ser é simplesmente tomar uma decisão, entregar-se, rendir-se, abrir seu coração, convertir-se a Deus de todo o seu coração, com todas as suas forças, procurar abandonar os pecados, abandonar os malos caminhos, limpiar seu coração, limpiar sua vida com Deus, arreglar sua vida com Deus, amém? E seguir a Jesus, não como disse a religião A, B ou C, senão seguir a Jesus como disse a Escritura, a Santa Bíblia, a palavra de Deus, amém? Se você crê em Jesus como disse a Escritura Sagrada, de seu interior correrão rios de água viva. Se você crê em Jesus como disse a Santa Bíblia, você obedece, pratica esta palavra, o Espírito Santo vendrá sobre a sua vida. O Espírito Santo, amém? Você sabe quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus, amém? É Deus, é o Espírito de Deus, é o Espírito que Jesus recebeu quando foi bautizado por Juan el Bautista em las águas do rio Jordão. Ele deu poder para vencer, amém? Amém? Pero para que você receba o Espírito Santo, você tem que entregar-se. Você necessita abandonar o pecado. Não importa o que você haja hecho, não importa seu passado, não importa o passado, você tem que abandonar o pecado, entregar sua vida a Jesus, hacer de Jesus o único Senhor, seu único Senhor e Salvador, amém? Viver por la fé em la palavra de Deus, e toda a sua vida vai cambiar, todo. A vida familiar, a vida econômica, tudo vai cambiar, porque o Espírito Santo vai dar a direção. Você vai obedecer, você vai praticar a palavra de Deus, ele vai a prosperar a obra de suas mãos, amém? Compreende, sim ou não? Ele vai cambiar a sua vida, ele quer cambiar a sua vida, só depende de você, que você tome a decisão certa, que você se entregue a este Deus de todo o seu coração, amém? Eu quero fazer uma oração por você agora. Você que disse, bispo, eu quero esta paz, eu quero esta força, eu quero cambiar de vida, eu quero prosperar em minha vida, eu quero curar-me, eu quero ter uma família bendecida, unida, restaurada, eu quero entregar-me a Jesus, eu quero o Espírito Santo em minha vida, e estou disposto a ser fiel, a praticar a palavra de Deus, a ponerla por obra. Então, se você quer isso, ponga-se de pé que vamos orar em seu favor. Venha aqui adelante, se você quer entregar-se, rendir-se a este Deus vivo. Venha aqui adelante a hora. Você quer receber o Espírito Santo? Venha aqui adelante do altar. E vamos entregar sua vida a Deus agora. Venha adelante do altar. Cerra os olhos. Junto a ti, Senhor, Junto a ti, Senhor, junto a ti, em tu presença, em tu presença, sumérgeme sumérgeme en el río de amor y llena mi ser de tu poder. Navegar en las aguas del amor, en ti
ó nosso Deus e nosso Padre. Aqui estão, Senhor, estas pessoas que escutaram tu palavra e la aceitam, se entregam, se rindem ao Senhor. Pessoas, ó Deus, que já não querem mais seguir sofrendo, não querem mais seguir a caminhos equivocados, não querem mais escutar palavras de dúvidas, palavras negativas, dá lugar, porque escutar, sempre vamos escutar, pero lo importante é não dar lugar a las palavras negativas, palavras de amigos, entre comilhas, de familiares, de aqueles que não te conhecem, que nunca tiveram uma experiência com o Senhor. Meu Deus e meu Padre, esta gente te quer conhecer, esta gente quer ter um verdadeiro encontro, quer receber o Espírito Santo, querem viver uma vida por la fé, uma vida em total fidelidade, em total obediência à tua palavra. Estão dispostas a abandonar o pecado, abandonar as coisas malas deste mundo, desta vida, os prazeres deste mundo enganhosos. Espírito Santo, meu Senhor, toma estas vidas em tuas mãos agora. Perdona os pecados de tu povo, perdona seu passado, lava com tu sangue preciosa, lava com tu sangue, ó Deus, purifica tu povo, meu Deus, limpia estas vidas, em nome do Senhor Jesus. Entregue-se a Deus a hora. Ó Espírito Santo, meu Senhor, vem sobre a vida desta gente, vem para inundar estas vidas, vem para bautizá-las com tu Espírito Santo, vem para ser morada permanente em la vida destas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Amiga minha, amigo meu, receba a hora Ele Espírito Santo, receba a hora, Ele Espírito de Jesus, seja bautizado a hora, seja lleno a hora pelo Espírito Santo. Ele Espírito Santo entra em seu ser, Ele Espírito Santo entra em sua vida, seja bautizado a hora, em nome do Senhor Jesus. Vem sobre a vida de tu povo, bautiza estas pessoas agora, llena estas vidas agora, meu Senhor, entra para ser morada permanente em la vida de tu povo, meu Senhor. Eu te pido, eu te suplico, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, eu recebo agora a fortaleza de Deus, a paz de Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém.